Olá, essa é mais uma aula da Biomarrila, Conhecimento de Biologia para você. E hoje nós vamos trabalhar especificamente com a bioquímica da célula, compostos orgânicos da célula. Eu sou a professora Marisa Dionísio e é importante que vocês saibam que este nome Biomarrila vem do grego bio, que significa vida, e marrila, do hindi mulher. Aqui nós temos um poema do Augusto dos Anjos que fala sobre os compostos das células, os compostos que formam os seres vivos. Eu, filho do carbônico e do amoníaco, monstro de solidão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Bem, depois desse poema, vamos falar então por que nós somos carbono e amoníaco, composição química da célula, compostos inorgânicos. Quando nós falamos em célula, a unidade básica dos seres vivos, vamos lembrar que célula é a estrutura constituída por átomos, moléculas, macromoléculas, íons, que formam as organelas e preenchem os espaços celulares. Célula é a unidade básica dos seres vivos. Todos os organismos são constituídos por células. Todos os organismos são, portanto, constituídos pelas mesmas moléculas, pelos mesmos compostos químicos. E é preciso que nós saibamos que os principais elementos químicos encontrados na célula, que formam a unidade básica de todos os seres vivos, sejam eles vegetais, animais, micro-organismos, são o carbono, cujo símbolo é C, o hidrogênio, H, o oxigênio, que tem símbolo O, o nitrogênio com símbolo N, o fósforo, cujo símbolo é P, e o enxofre, com símbolo S. Então, nós podíamos assim brincar que os principais elementos químicos que formam a célula são os CHOMPs, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E na célula nós encontramos dois grandes grupos de compostos químicos, os componentes químicos inorgânicos e os componentes químicos orgânicos. Os componentes químicos inorgânicos são a água e os minerais, enquanto os componentes químicos orgânicos são os glicídios, também conhecidos como carboidratos ou açúcares, e nós podemos citar aqui como representante de um glicídio a glicose, que é o combustível das células. Os lipídios, que nós conhecemos como óleos e gorduras, e aqui nós temos a representação de um lipídio, que é o fosfolipídio, componente da membrana plasmática, que é a membrana que envolve todas as células. As proteínas, estruturas básicas do nosso organismo, nós podemos dizer de forma bem simplificada que se as células são os tijolinhos do corpo, as proteínas são os tijolinhos das células, as estruturas celulares são feitas de proteínas. Os ácidos nucleicos, nosso material genético, o DNA, olha aqui, e o auxiliar dele, o RNA. E as vitaminas, que todo mundo fala muito, vitamina C, vitamina A, vitamina D. Bem, nós vamos começar a trabalhar inicialmente com os componentes inorgânicos da célula. E dentre os componentes inorgânicos da célula, o principal é a água. Nós podemos afirmar com certeza que a água é a fonte da vida. Por quê?
porque só existe vida em lugares onde existe água no estado líquido. A água é uma substância essencial à vida. Por quê? Porque as reações químicas que fazem parte do metabolismo, do funcionamento do nosso corpo, só ocorrem em presença de água. A água preenche o interior da célula, atuando como solvente da maioria das substâncias celulares. A água é um termorregulador, ou seja, ela controla, né, a temperatura das células e dos organismos. E a água é importante meio de transporte de substâncias, tanto dentro da célula como nos líquidos extracelulares. Essa é uma molécula de água. A água é constituída por 3 átomos, né? Um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, né? E esses átomos se dispõem na água aqui, ó, formando um ângulo de 104 graus entre oxigênio e hidrogênio e oxigênio e o outro hidrogênio. Aqui, a ligação química que une o oxigênio aos hidrogênios são ligações do tipo covalente. E o oxigênio, sendo mais negativo, eletronegativo do que o hidrogênio, ele tende a puxar os elétrons do hidrogênio para próximo de si. De maneira que a água é uma molécula que é um dipolo. Por quê? Porque o oxigênio que puxa os elétrons para o seu lado fica levemente negativo, enquanto os hidrogênios ficam levemente positivos. E isso permite que moléculas de água realizem entre si ligações chamadas pontes de hidrogênio. Uma molécula de água é capaz de fazer pontes de hidrogênio, que são ligações intermoleculares, com outras 4 moléculas de água. E isso é importante porque a água aparece formando estruturas de coesão, né? A água sempre está ligada, uma molécula de água, a 4 outras moléculas de água por ligações intermoleculares chamadas pontes de hidrogênio. Essa é uma das propriedades muito importantes da água, que definem seu calor específico, sua capacidade de solvência, o fato dela a água ser uma substância coesa. No entanto, a água, ela varia, a quantidade de água varia de um organismo para o outro, de um tecido para o outro, de uma espécie para o outro. A quantidade de água varia de acordo com a taxa metabólica. Quanto maior o metabolismo, maior a necessidade de água. Tecidos diferentes têm concentrações diferentes de água. Tecidos que trabalham mais, por exemplo, um tecido nervoso, tem uma quantidade maior de água em suas células do que, por exemplo, o tecido epidérmico, né, que tem um metabolismo menor. Também a quantidade de água varia com a idade. Quanto mais jovem um organismo, maior a quantidade de água que as suas células conseguem reter. Por exemplo, um feto tem uma quantidade grande de água, um bebê já tem uma quantidade menor que de um feto, um adulto uma quantidade de água menor do que o bebê em cada célula sua, e um idoso uma quantidade ainda menor. Então, a quantidade de água diminui à medida que envelhecemos. E a quantidade de água também varia de uma espécie para outra. Por exemplo, a água viva tem esse nome interessante, água viva, porque basicamente 98% das células que formam água viva são formadas por água. Os outros 2% correspondem aos outros compostos que nós citamos, né? Minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Aí o nome, água viva, um nome muito próprio. Numa semente, a gente pode encontrar, por exemplo, 10% de água. E nas células humanas, uma média de 70%. Então, a quantidade de água varia de uma espécie para outra, varia de acordo com a idade,
sendo que organismos mais jovens têm mais água que os organismos adultos e varia de acordo com a taxa metabólica dos tecidos. Bem, minerais são substâncias químicas bastante importantes, necessários em pequenas quantidades, mas não é por isso que eles são menos importantes. Os minerais estão presentes nos líquidos intra- e extracelulares, principalmente na forma de íons. Íons são átomos com carga elétrica, né, positiva ou negativa, são átomos eletricamente carregados. E nós também temos no nosso organismo minerais na forma de sais. Vamos citar alguns minerais mais importantes na nossa vida, né, na vida das nossas células. O cálcio, que é um íon com duas cargas positivas, ele é um íon importante como componente da estrutura da parede celular dos vegetais. Nos animais, o cálcio aparece como constituinte do sangue, como constituinte dos músculos, né, como constituinte dos ossos. O magnésio, que também aparece nos animais e nos vegetais, nos minerais ele é um importante componente da molécula de clorofila e a molécula de clorofila é importante na fotossíntese. Nos animais, o magnésio aparece em diversas estruturas, sendo importante principalmente como na ação do cálcio. Aqui nós temos os fosfatos PO4, né? Um íon com 3 cargas negativas. O fosfato é um íon importante componente dos ácidos nucleicos, que também atua nos processos energéticos da célula. Ácidos nucleicos são os RNA, o DNA, o ATP. Aqui nós temos uma molécula de ATP, né, mostrando, olha, aqui é uma ribose, um açúcar. Aqui nós temos uma base nitrogenada chamada adenina. E aqui nós temos 3 fosfatos. Daí o nome ATP, trifosfato de adenosina. Então, o fosfato é importante nas reações energéticas da célula. O potássio é um íon positivo, um cátion, portanto, que atua principalmente como coenzima e atua também no controle hídrico, que é o controle da quantidade de água da célula. Ele regula a quantidade de água no interior das células. O potássio participa de reações enzimáticas, fazendo as enzimas trabalharem. Enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Tem enzimas que precisam de um ativador, é como se fosse uma chave que faz ela funcionar, né? Esse ativador pode ser um mineral. Dentre esses minerais que atuam como ativadores, a gente tem o potássio. Aqui nós temos um outro mineral importante, o nitrato, que tem fórmula NO3. O nitrato é importante na composição química de moléculas como os ácidos nucleicos e as proteínas. Nós temos aqui, um componente básico de uma proteína, que é o aminoácido. O aminoácido é a unidade que forma, a gente pode dizer que o aminoácido é o tijolinho que forma uma proteína. As proteínas são conjuntos de aminoácidos. Sem aminoácido, não tem proteína. E um aminoácido tem uma fórmula básica que está descrita aqui, que está mostrada nessa figura. Ele é constituído por uma região, né, chamada amina. Amina é o NH2, vejam que aqui tem nitrogênio. O nitrogênio vem dos nitratos que as plantas absorvem do solo. O nitrogênio está ligado a 2 átomos de hidrogênio, formando um grupo químico que nós conhecemos como amina. Aqui, nos aminoácidos, nós temos o grupo C-OH, que é o grupo do ácido carboxílico. Aqui nós temos um carbono alfa, o carbono de ligação, que está ligado a um hidrogênio, a um grupo amina e a um grupo do ácido carboxílico.
e há uma molécula que varia de um aminoácido para outro, que nós chamamos de radical. Aqui é importante que a gente destaque, então, ó, esta estrutura é um aminoácido. Aminoácido é a estrutura que forma a proteína. Não há aminoácidos sem nitrogênio. Por quê? Porque eles participam da formação do grupo amina. Não havendo nitrogênio, não tem amina. Não tendo amina, não há aminoácidos. Não tendo aminoácidos, não temos proteínas. Não tendo proteína, não temos células. Depois, nós temos o enxofre. O enxofre é um importante componente das proteínas. Aqui no radical de diversos aminoácidos, aparece o enxofre. Um dos aminoácidos que contém enxofre na sua composição é a cisteína. Olha aqui, ó, enxofre fazendo parte dessa estrutura aqui, ó, que a gente chama de radical. A cisteína, ela é importante, e os aminoácidos que contêm enxofre são importantes, porque eles participam na formação da estrutura que a gente chama de terciária da proteína. Estrutura terciária da proteína dá a forma à proteína. Sem os aminoácidos que contêm enxofre, seria impossível uma proteína se formar, adquirir a sua forma básica, que é a sua forma funcional. Então, enxofre, componente importantíssimo, porque faz parte da composição química das proteínas. Bem, vimos aí os compostos inorgânicos da célula no nosso canal Biomarrila. Esperamos que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Biomarrila voltará em breve com mais temas de biologia. Nos próximos vídeos, nós mostraremos os componentes orgânicos da célula, né? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Esperamos que você tenha gostado e até breve.